muito, na verdade, muito tempo. No mês passado eu li um livro que chama Tom Lake. E é basicamente umas meninas que tiveram que voltar pra casa na pandemia e começam a conversar com a mãe delas e investigar, vamos dizer assim, a vida da mãe delas. E a mãe delas vai falando sobre tudo que ela já fez. No caso, ela já foi atriz. Então, vai contando pra elas todas as histórias. O tempo todo elas ficavam perguntando: mas você não se arrepende? Por que você não continuou? E a mãe tava muito certa de que a melhor decisão que ela tinha feito foi ter parado de atuar, se mudado pro lago e ter casado e tido as filhas delas. Isso me deixou muito pensativa sobre todas as coisas que eu quero fazer, que eu tenho vontade de fazer e eu simplesmente não faço por algum motivo. Geralmente é mais por conta do medo, ou do receio, ou da vergonha, do julgamento das outras pessoas. E eu parei pra pensar o quanto isso de fato me afeta hoje em dia. E eu vi que nada. Acho que parte boa de estar chegando nos 30, porque eu tenho 29, é que você começa a se desvencilhar totalmente de todas essas outras opiniões. E eu lembro de quando eu era mais novinha e eu tava triste, reclamando, desabafando com a minha mãe sobre ai, porque fulana falou isso de mim, fulana acha isso de mim. Ela falava: filha, daqui a uns anos isso não vai importar. Tá tudo bem, daqui a uns anos você não vai se incomodar com essas coisas. E caramba, ela tava muito certa. Chega uma hora da nossa vida que a gente para pra pensar no por que eu não tô fazendo as coisas que eu quero fazer? Por que eu não tô fazendo aquilo que eu gosto de fazer? E eu sempre ficava pensando: pra que eu vou gravar um vídeo pro YouTube? Pra que eu vou gravar vídeos? Ninguém se importa com o que eu tenho pra falar. E eu parei pra pensar que também tá tudo bem se ninguém se importa com o que eu tenho pra falar. Eu não tô aqui 100% pras outras pessoas, sabe? É só uma forma que eu tô encontrando de me expressar, de colocar um pouquinho das artes que eu decoro a minha alma no mundo. Entende o que eu quero dizer? Eu leio muito, eu escrevo muito, eu faço muita colagem, eu consumo muita arte. Eu literalmente decoro a minha alma com várias partes de artes diferentes. E chegou um ponto que eu quero poder expressar isso de alguma forma. E essa é a forma que eu encontrei. Esses dias eu também encontrei um poema de uma autora que se chama Mary Oliver. E eu fiquei completamente obcecada por todos os poemas dela. Eu comecei a consumir tudo e ela fala da vida, da natureza e de um mundo de uma forma muito bonita, muito pura, que me deixa até um pouco emocionada, porque eu queria muito que o mundo fosse dessa forma que ela fala, na verdade. E refletindo sobre todos os poemas dela, sobre toda essa arte, tudo isso me deixou muito emotiva e muito sensível, pensando que eu quero expressar as coisas que eu gosto e quem eu sou de alguma forma. Então eu resolvi fazer isso. Se você caiu de paraquedas aqui e não faz ideia de quem que eu sou, eu tenho um canal no TikTok que eu gravo vídeos lendo e falando sobre livros. E um tempo atrás, 2 anos atrás pra ser mais exata, eu fiz um canal aqui no YouTube também. E eu postava. Inclusive ontem eu tava vendo os meus vídeos privados. E ai, que vergonha. Tadinha. Não sabia tudo o que ia acontecer. Mas eu parei de gravar esses vídeos porque um dia um homem aleatório entrou nos meus vídeos e fez vários comentários extremamente explícitos de assédio. E eu fiquei muito mal porque eu tava literalmente falando sobre livros. Como você conseguiu achar alguma forma de me assediar? Eu fui atrás disso e eu vi que outras meninas também estavam falando que ele fazia isso em contas diferentes. Isso me afetou muito, eu fiquei muito incomodada, porque quem faz isso? Não queria me expor dessa forma para que alguém pudesse fazer isso de novo comigo, então tentei meio que me proteger, mas o tempo passou e eu entendi que as pessoas vão continuar sendo assim, sabe? Não quero ter que parar minha vida por causa disso ou deixar de fazer as coisas que eu gosto e que eu quero por causa disso. Então, aqui tô eu. Resolvi falar pra vocês um pouquinho dos livros que eu tô lendo. Vou decorar o meu Kindle, que eu boto umas figuras que eu pego no Pinterest e imprimo pra colocar aqui. Ele tá sem nenhum, porque o meu queridíssimo amor tava com o meu Kindle emprestado. Não existe prova maior de amor do que emprestar um Kindle pra alguém, né? Que ele tava lendo um livro. Era o livro que ele tá lendo. Tava lendo, no caso, ele já acabou. Que nota você deu pra esse livro?
4,5 de 5. 4,5 de 5. Por que você deu 4,5 de 5? Porque só o final que não corresponde à grandeza do resto da história. Mas Não correspondeu à expectativa, né? Eu também tô lendo esse livro, que eu participo de um clube do livro da minha amiga Mai, e a gente tá lendo esse livro. Tom Lake, que eu citei no início também, foi um livro que a gente leu juntas. Enfim, vou decorar minha capinha, falar dos livros que eu estou lendo nesse momento. E vamos ver se sai um vídeo bom pra postar no YouTube, né? Tô meio obcecada por fazer essas capinhas, porque é muito prático, eu não preciso colar no Kindle, e aí não fica tudo manchado. Porque quando eu era adolescente, eu tinha essa incrível mania de querer colar adesivo em tudo. Eu achava que isso era o auge do bom gosto. Então, as minhas coisas sempre ficavam muito marcadas. Mas enfim, vamos lá. Essas imagens aqui eu só imprimi no Pinterest. Se os artistas verem e não gostarem, podem me mandar uma mensagem, que eu não faço mais isso, tá tudo bem. Sobre os livros que eu tô lendo. Ontem eu comecei a ler um livro, esse daqui, Bela Dona, e eu não tô entendendo por que eu queria tanto ler esse livro. Eu recebi ele da plataforma 21 há uns anos atrás, e eu tava muito empolgada pra ler. Mas eu simplesmente deixei ele de lado. Esqueci que ele existia, vamos dizer assim. Isso é muito doido, porque quando isso acontece, pode ser um pensamento meio sem noção que eu vou falar aqui. Mas quando isso acontece, eu simplesmente sei que alguma hora o livro vai me chamar. Só não tá na hora de eu ler ele ainda. Eu sei que isso não tem sentido nenhum, mas para quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. É assim que funciona. E aí eu sei que quando eu voltar a ler esse livro, eu simplesmente vou ter a melhor experiência de todas, porque era um momento que eu precisava ler esse livro. Então eu só deixei ele lá guardado, e antes de ontem, simplesmente, eu nem olhei pra ele, ele tava lá na pilha com vários outros livros. Eu simplesmente precisava ler esse livro, e eu só conseguia pensar nele. Eu falei, tá, esse livro tá me chamando, eu tenho que ler ele. E aí eu comecei a ler ontem, e honestamente, eu tô adorando. Eu acho que ele é meio que de fantasia, né? Eu não sou uma grande fã de fantasia, não consumo tanto, mas nossa, eu tô gostando bastante. É porque eu simplesmente me respeitei, estou lendo ele no momento que eu tinha que ler, e nada tira da minha cabeça que é isso. Tô lendo ele, eu tô aqui, eu já li isso tudo ontem, li 74 páginas, tô chegando acho que no capítulo 8. Tô gostando bastante, por enquanto ele tá falando de uma garota que é meio que imune a morrer. Ela fez vários testes pra isso, pra procurar várias formas de morrer, mas ela simplesmente não consegue. E quando ela tá nesses momentos de quase morrer, de tá enfrentando a morte, ela consegue ver o ceifador, né? A morte personificada, vamos dizer assim. Bem legal, eu tô gostando, tá sendo uma experiência bem diferente de leitura, porque ultimamente eu li O Morro dos Ventos Uivantes, eu li O Sol é para Todos, e são livros muito fortes, né? Muito assim, são leituras muito mais difíceis. Então é bom ter um livro mais fácil de consumir, sabe? Outro livro que eu também tô consumindo bastante é esse daqui, Cura pelas Palavras, da Rupi Kaur. Esse livro não é igual os outros dela, né? Que ela faz aqueles poemas assim mais urbanos. Esse livro é meio que incentivando a escrita criativa. Então eu tô gostando bastante dele. Vamos abrir aqui numa página aleatória pra vocês entenderem o que eu tô falando. Vamos de novo aqui, abrir uma página aleatória. Alguma hora vai. Daqui é o exercício 2. Vamos ver um aqui. Lista de coisas que acalmam seus ânimos. E aí ela dá um exemplo de coisas que acalmam os ânimos dela. Fala pra você escrever as coisas que acalmam seus ânimos. E aí, marque 15 minutos no cronômetro e responda o seguinte: quem você é quando ninguém está olhando? E aí você tem um espaço para escrever. Vários exercícios muito legais. E como eu tô gostando bastante de entrar em contato com algumas partes minhas que estão escondidinhas, vamos dizer assim. Sabe aquele quartinho da bagunça que você tem na sua casa? Ou uma gaveta que é só para fazer bagunça na sua casa, onde você guarda todas as tranqueiras? Eu acredito firmemente que a gente também tem essas coisas dentro da gente, sabe? E tem alguns cômodos dentro de mim que estão trancados e é só pra eu guardar bagunças e traumas e dores. Então eu tenho gostado de explorar isso tudo através da escrita. Eu tenho escrito muito, na verdade. Esses 2 cadernos estão sendo especificamente só pra isso.
Tem uma foto minha quando eu era criança também, porque de alguma forma eu tenho entrado muito em contato com a Isabela criança. Eu tenho visitado algumas coisas que eu vivi quando eu era criança, e entendido as raízes de alguns problemas que eu tenho, de algumas situações que ainda me afetam. Então tem sido uma experiência muito enriquecedora. Esse livro dela é muito legal para isso, se você quer praticar mais a sua escrita criativa e entrar em contato com questões suas, é muito legal. Tem um aqui que eu tô doida pra fazer, mas eu faço meio aleatório, não seguindo nenhuma ordem, que é pra escrever cartas para as pessoas que te marcaram, te machucaram de alguma forma. Então, tô muito ansiosa para chegar nessa parte. E eu sei que essa autora é muito criticada, porque como eu falei, eu faço vídeo lendo, né? E eu leio alguns poemas dela no TikTok e tem muitas pessoas que odeiam ela, porque falam que a poesia dela é um desserviço e tudo isso. Mas honestamente eu não acredito muito nisso. Eu acredito que existe você se identificar ou não com o autor. E se você não gosta do trabalho dele, tá tudo bem. Mas no final do dia, ela é só uma mulher não branca, falando sobre todos os traumas e as feridas e as dores da vida dela. É válido. É uma expressão de como que ela tá se sentindo. E ao mesmo tempo que tem muita gente que odeia, tem muita gente que ama. Eu vejo isso pelo meu conteúdo, né? Tem muita gente que é apaixonado pelo conteúdo dela e se identifica. Então, eu acho que a partir do momento que a sua arte está servindo de inspiração para alguém poder acessar os problemas e dores mais profundos e se expressar a partir disso também, é válido, tá ótimo. Acho que eu acabei do jeito que eu quero fazer os adesivos aqui. Eu tô com muitas dessas coisas que eu tô usando para fazer algumas colagens nesse caderno aqui também. Porque, infelizmente, quando eu era criança, eu amava desenhar, eu amava pintar, eu amava fazer arte. E eu acho que eu até era muito boa nisso, pra ser sincera, mas não foi algo que foi estimulado em mim. Os meus pais estimularam muito mais leitura, por exemplo, que é um hábito que eu tenho até hoje. Então, com o tempo, eu fui perdendo a mão pra desenhar, e é uma coisa que eu tenho muita vontade de voltar a fazer, de desenhar e pintar. Mas é aquilo, né? Vida adulta. E como eu não sou boa nisso, mas eu tenho vontade de me expressar através de algumas imagens de vez em quando, eu tô imprimindo no Pinterest e tô fazendo colagens. Essa daqui acho que vai ficar cheia de reflexo, porque eu tava sem cola bastão e eu colei tudo com durex. Mas só pra vocês terem uma ideia. Eu adoraria ter a capacidade de fazer o que esses artistas fazem, mas no momento eu não tenho. Quem sabe se eu não trabalhar nisso, um dia eu não chego lá, né? Mas é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Quem sabe eu não faço até um vídeo treinando desenho aqui. Pode ser divertido. Ficou fofo, vai? Você não pode dizer que isso não tá fofo. Eu também tô lendo um livro no Kindle. Deixa eu mostrar pra vocês. Além de Imagens Estranhas, porque eu só vou poder voltar a ler esse livro hoje de noite, na verdade, que é a reunião do nosso clube. Eu também tô lendo esse livro aqui, Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Tá sendo minha primeira experiência com a escrita da Lígia e eu tô amando. Eu queria poder tomar banho numa banheira das palavras dessa mulher, porque é muito bom. E, como quem não quer nada, também tem outro livro que eu quero muito ler, que eu me comprometi a ler esse livro em agosto, que é O Walden, ou A Vida nos Bosques. Eu já tentei ler esse livro, acho que umas 2 vezes, só que sempre que eu lia ele, eu via que não tava no momento de eu ler esse livro. Porque eu falei, às vezes o livro te chama. Então, eu simplesmente tô tentando ver se ele tá me chamando dessa vez. Vamos ver, né? Como eu falei pra vocês, eu também tô muito obcecada pelos poemas da Mary Oliver. E tem sido uma viagem muito bonita, descobrindo o mundo dela, né? Eu procurei muito livros dela em português, porque eu realmente quero muito consumir mais dessa autora, só que eu não achei nenhum. Então, se você conhece algum livro em português da Mary Oliver, por favor, me avisa. Eu tô imprimindo os poemas e traduzindo, porque é o que eu tenho que fazer. E aqui foi o poema que eu mais gostei dela, o que eu mais fiquei emocionada e que me apresentou o trabalho dela, que é o The Summer Day. E aí eu escrevi ele aqui. E eu tô completamente apaixonada, é muito lindo. Eu sempre gosto de artistas que fazem arte de uma forma delicada e sensível, mas ao mesmo tempo intensa. Como se fosse um grande grito silencioso dentro de um quarto, sabe? Ela tá me reapresentando o mundo de uma forma muito bonita, que é como eu via quando eu era criança. Toda essa viagem começou porque eu tava atrás de mais formas de me expressar criativamente, porque como eu falei, eu não sou uma grande ilustradora, uma grande desenhista.
E nenhuma grande escritora, porque também foi algo que eu fui parando de fazer com o tempo, mesmo sendo algo que eu amo fazer. Eu sempre escrevia mais como um grande diário, não tentava fazer poesia, poemas, nada do... E então eu fui procurar um vídeo no YouTube, se vocês quiserem eu posso até deixar linkado aqui, de uma menina que estava falando sobre criatividade e como a gente vai perdendo a nossa criatividade conforme a gente vai crescendo, vai parando de ver o mundo com esse espírito livre. Então, o primeiro passo que eu tive para tentar entrar em contato com essas partes minhas de expressão de mundo e expressar a mim mesma através de arte foi tentando voltar à minha infância, tentando lembrar como eu via o mundo e como que as coisas eram tão bonitas. Eu fiz até 2 pastas no Pinterest, uma de quando eu era criança e uma de quando eu era adolescente. E eu fui colocando tudo que eu consumia quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu vou mostrar aqui pra vocês entenderem melhor. Aqui, vim mostrar pra vocês o que eu tava falando. Essa é a pasta que eu tô me inspirando na minha infância. Eu colocando coisas que eu gostava de consumir, ou que me marcaram de alguma forma, e que quando eu penso na minha infância. Essa é a pasta da minha adolescência, de tudo que eu consumi, do que eu gostava, do que eu queria ter. Foram pastas que me ajudaram muito a entender melhor como a minha estética foi sendo construída, sabe? Isso me ajudou muito a entrar em contato com como eu enxergava o mundo. Até a parte de enxergar de quando eu era criança, eu era muito mais autêntica. Quando eu comecei a ficar ali na adolescência, eu comecei a olhar as fotos que eu tava colocando e eu falei, mas eu realmente gostava disso, eu usava isso e fazia isso porque é o que as pessoas queriam e faziam também, né? Eu lembro que na adolescência, entrando na adolescência, eu tinha uma necessidade muito grande de agradar um certo grupo de meninas, que eram as meninas mais populares e bonitas da escola. Então, tudo que elas estavam fazendo e consumindo, eu também queria, pra me sentir fazendo parte, né? E hoje em dia eu olho isso e penso, meu Deus, como isso era estúpido. Como a gente vai perdendo partes nossas, tentando se encaixar no mundo de outras pessoas, sendo que o nosso mundo também é tão completo, tão bonito, né? Então, é mais ou menos isso. Eu queria falar um pouquinho pra vocês dessa minha jornada envolvendo criatividade, envolvendo expressar quem eu sou, expressar o meu mundo. E é isso. Não tem muito mais o que dizer, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você se identificou com alguma coisa, comenta aqui. E é isso. Vou mostrar alguma dessas imagens que eu imprimi. Esse daqui é do filme O Mundo dos Pequeninos. Ignora minha unha, que ela tá descascando, vou fazer hoje. Quando eu era pequena, eu gostava muito desses mini-versos, vamos dizer assim. Então, tinha Polegarzinha, por exemplo, mas esse filme é um filme que fala muito comigo, a estética dele, a história dele, é tudo que eu amo, tudo que eu acredito, sabe? Então, eu tô pensando em fazer um vídeo falando sobre isso, mas enfim, eu amo de paixão. A Bela e a Fera, que é autoexplicativo, eu cresci sendo uma garota bela. Sempre gostando de ler. Olha, Anastácia, eu amo esse filme, a estética dele também é linda, e A Viagem de Chihiro. E o resto são algumas aqui que eu só imprimi aleatoriamente pra enfeitar mesmo.